O Santo Evangelho está em Mateus, capítulo 12, do versículo 1 ao 8. Mateus, capítulo 12, versículo do 1 ao 8. Esta boa nova de hoje nos mostra que a vida cristã não é feita de sacrifícios, mas é a união a Cristo. Quando participamos da missa, estamos presentes a uma celebração e nos unimos a Jesus, oferecendo a nossa vida na sua para sermos consumidos pelo fogo do amor. Com alegria, vamos todos aclamar o Santo Evangelho. Aleluia, aleluia, aleluia. É o meu prazer estar em tua presença. Eu vou me deleitar, meu coração te adora. Eu quero te encontrar, Ó meu Senhor, erguer a minha voz, eu vou cantando aleluia. Lá em cima, igreja. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu vou Somente para Deus. e levantar as mãos e declarar vitória, pois o Senhor me deu Autoridade. de entrar num santuário. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Atravessava Jesus os campos de trigo no dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhes: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi no dia em que teve fome, ele e seus companheiros? Como entrou numa casa de Deus e comeu os pães das porções, comeu os pães da proposição. Ora, nem a ele e nem aqueles que o acompanharam eram permitido comer esses pães reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábados os sacerdotes transgridem no templo o descanso e do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro aqui, está aqui quem é maior que o templo. Se compreendeis o sentido destas palavras, quero a minha misericórdia e não o sacrifício.
Não condenareis os sacrifícios, não condenareis os inocentes, porque o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Entoava-se lá um homem que tinha a mão seca. Alguém perguntou a Jesus: é permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se está caindo no poço no dia de sábado, não irá procurar e retirá-la? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Sentados, amados, amadas, outro carro. Corsa Sedan Chumbo, placa DRD, D de dado, DRD 8410. Agora vocês vão concordar comigo uma coisa. Não, vocês vão ter que concordar comigo. Quem é que deixa uma luz acesa dentro do carro? Fecha o carro e não percebe que a luz ficou acesa. Eu nunca vi nenhum homem fazendo isso. Deixar a luz acesa e não percebeu que a luz estava acesa. Então vai lá, porque senão a bateria vai carregar a bateria lá. Não, mulher dirige muito bem, que é isso? Dirige muito bem. Quando só tem ela dirigindo na rua. Meus amados, minhas amadas no Senhor. Outro carro? Falei. Quem é o dono do carro? Olha lá. Quem é a dona do carro? Michele, da liturgia. Entendo, irmã, entendo. Falei. Uma vez eu tive a impressão, irmãos, eu estacionei meu carro numa rua, e quando eu saí eu fui por outra rua. Quando eu olhei, falei, meu Deus, cadê meu carro? Roubaram meu carro. Mas aí, graças a Deus, eu encontrei na outra rua. Meu amado, minha amada no Senhor, hoje, quinto dia, vocês estão felizes, irmãos? Estão felizes? Estão gostando do cerco de Jericó? Está bom? Está bonito? Está lindo? Está ungido? Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. E o importante é isso, que vocês estão felizes. O importante é isso, que vocês estão felizes, fazendo a experiência com Jesus, fazendo a experiência do Senhor, tendo uma vida nova em Cristo. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. E tem mais, hein, irmãos? Nós estamos preparando para agosto uma semana chamada Festa dos Tabernáculos, Padre. Festa dos Tabernáculos. Vai ser uma coisa tremenda aqui. Vamos ter uma tenda no meio da quadra, um tabernáculo aqui no meio da quadra, onde vocês vão estar entrando naquela tenda para tocar no Senhor. Jesus vai estar lá dentro. E haverá também o altar do incenso. Lá vai ser muito poder aqui. Mas depois eu falo melhor sobre a festa das tendas ou festa dos tabernáculos. Irmãos, vejam o poder de Jesus, nosso Salvador. O sangue de Jesus tem poder. Irmão, você tem um preço, irmão. Irmã, você tem um preço. Qual é o seu preço? O sangue de Jesus. Qual é o seu preço? Toda a igreja, para tremer este lugar. Qual é o seu preço? O sangue de Jesus. Porque a minha salvação foi comprada. A sua salvação foi comprada, meu irmão. E foi paga. E Jesus pagou com o seu sangue. Por isso que o meu preço, o seu preço,
o preço do sangue de Jesus. Vejam, irmãos, a primeira leitura. Vocês sabem de toda a história do povo de Israel. O povo de Israel ficou escravo, o povo hebreu, 430 anos da terra do Egito. Deus chama um homem chamado Moisés. Vocês conhecem a história? Lemos aí no início da semana. Moisés, ele nasceu de uma família de hebreus. Ele tinha uma irmã chamada Miriam e um irmão chamado Arão. Eram escravos. O faraó tinha decretado que o menino hebreu que nascesse deveria ser morto na hora que nascesse, ou jogado no rio Nilo para ser devorado pelos crocodilos do rio Nilo. A mãe de Moisés, capítulo 2, a mãe de Moisés, o que ela fez? Ela fez um cesto, colocou Moisés naquele cesto e colocou no rio Nilo. Mas Deus tinha um plano na vida daquele menino. O que Deus fez? O rio Nilo, irmãos, eu conheço. O rio Nilo, ele é muito largo. Mas o que Deus fez? Que aquele cesto ficasse encalhado ali junto, na margem, junto dos juncos ali do rio Nilo, justamente próximo aonde a filha do faraó estava se banhando. Uma escrava, uma serva da filha do faraó, ouviu o choro de uma criança. Quando ela olhou, ela viu junto dos juncos aquele cestinho com aquela criança com 3 meses de vida. Ela foi falar para a filha do faraó. A filha do faraó tomou Moisés como filho, educou Moisés no palácio. Moisés, o nome hebreu é Moisés. Moisés um dia está andando pela terra do Egito. Ele vê um egípcio maltratando um hebreu. Ele mata o egípcio. O faraó decreta a morte de Moisés. Moisés foge do Egito e vai para a terra de Madiã, ali próximo a Israel. Lá ele conhece a sua esposa, chamada na Bíblia Ave Maria, Séfora. Em algumas Bíblias, Zípora. Mas é a mesma pessoa, Zípora e Séfora. Tem um filho chamado Gerson. Um dia, o Senhor Deus fala com Moisés, no capítulo 3 do Êxodo, no meio daquela sarça ardente. Deus diz: Moisés, Moisés, volta para a terra do Egito e vai libertar o meu povo. Moisés volta para a terra do Egito. O faraó não quer libertar o povo de Israel. Deus resolve mandar as 10 pragas sobre a terra do Egito. A primeira praga: as águas do rio Nilo se transformaram em sangue. Faraó continuou com o coração duro. Segunda praga: as rãs que invadiram a terra do Egito. Faraó continuou com o coração duro. A terceira praga: os mosquitos que invadiram a terra do Egito. Faraó continuou com o coração duro. A quarta praga: as moscas que invadiram a terra do Egito. Faraó continuou com o coração duro. A quinta praga: todo o gado da terra do Egito morreu. Faraó continuou com o coração duro. A sexta praga: feridas que surgiram nos egípcios. Faraó continuou com o coração duro. A sétima praga, irmãos: uma chuva de granizo que destruía toda a plantação do Egito. Faraó continuou com o coração duro. Oitava praga: os gafanhotos que invadiram a terra do Egito, devorando absolutamente tudo. Faraó continuou com o coração duro. A nona praga: as trevas, irmãos. O sol foi escondido e uma grande escuridão na terra do Egito. Faraó continuou com o coração duro. Agora vem a 10ª praga. É a leitura de hoje. Mas antes da 10ª praga, Deus diz: Moisés, fala o seguinte para os meus filhos hebreus: toda a família deve sacrificar um cordeiro, macho, sem defeito. Olha lá, irmãos, cordeiro. Vocês devem matar o cordeiro e marcar com o sangue do cordeiro os umbrais da porta, a soleira da porta. Não, soleira é embaixo. Batente da porta.
Vocês vão comer aquele cordeiro, vão marcar o batente da porta, porque nesta noite acontecerá a 10ª praga, a mais forte, a mais violenta. O faraó continuava com o coração duro. Nesta 10ª praga, o coração do faraó será amolecido, porque Deus diz: marca o batente da porta. Nesta noite, o anjo exterminador vai passar pela terra do Egito, e toda casa que não estiver marcada com o sangue do cordeiro, o anjo vai entrar e vai levar a vida do primogênito, desde homem como mulher, desde homem como animal, inclusive o filho do faraó, o sucessor dele. Os hebreus fizeram isso. Comeram o cordeiro, marcaram o batente da porta e foram dormir. A Bíblia diz que durante a noite, na escuridão da noite, Deus mandou um anjo exterminador. E o anjo passou pela terra do Egito. Quando ele viu uma casa que não estava marcada com sangue no batente, ele entrava naquela casa, tocava no primogênito, o primeiro filho, homem e animal, e eles morriam. Ele saía da casa. Quando ele chegava diante de uma casa marcada com sangue, o anjo passava adiante. De madrugada, as mulheres egípcias, claro, foram amamentar os filhos, inclusive a mulher do faraó, a esposa do faraó. Quando ela viu o seu filho primogênito morto, grande, diz a palavra, grande foi o pranto na terra do Egito. O faraó, que era adorado como um deus, não teve poder para poupar o seu filho e nem o seu povo. Por quê, irmãos? Porque ele ousou levantar-se contra o Deus vivo de Israel, o grande Senhor Jeová. Este foi o erro do faraó. A Bíblia diz que quando ele viu o seu filho morto e as egípcias gritando de dor, tendo os filhos mortos nos braços, é a leitura de hoje. Ele chamou Moshe e Arão e disse: vão embora, saiam da minha terra, voltem para a terra de vocês, porque vocês trouxeram desgraça para a terra do Egito. Ali estava decretada a libertação do povo de Israel. Duas mensagens, irmãos. Primeiro, se o sangue de um cordeiro animal teve o poder de salvar a família dos hebreus, imaginem, meus amados, o poder que há no verdadeiro sangue de Jesus, o verdadeiro cordeiro que é Cristo, nosso Salvador. Por isso, irmãos, o sangue de Jesus tem poder. Por isso, irmãos, eu fui lavado e você também no sangue do cordeiro. Se eu sou salvo, é graças ao sangue de Jesus. Se você é salvo, salva, é pelo poder do sangue de Jesus. E segunda mensagem: quem ousa se levantar contra o Deus que nós adoramos, com certeza ele vai experimentar a derrota e a desgraça. Por isso, meu amado, minha amada, você adora o Deus vivo, irmão. Irmã, você adora o Deus vivo. Por isso, se entregue a Ele, porque quando você se entrega ao Senhor, não tem inimigo que possa prevalecer e tocar em você, em nome de Jesus de Nazaré. E no evangelho de hoje, nos diz a palavra que os discípulos de Jesus, no dia de sábado, dia que não poderia servir de trabalho, eles estavam colhendo espigas, que era proibido para o judeu. Olha, disseram os fariseus, os teus discípulos desobedecem à lei, estão trabalhando em dia de sábado. E Jesus disse: aqui está alguém que é maior do que o sábado. O sábado foi feito para o homem, e não o homem para o sábado. Meu amado irmão, minha amada irmã, que o Senhor nos abençoe, e que nesta noite o poder de Deus caia poderosamente sobre mim e sobre você, em nome de Jesus de Nazaré. E lembre-se, você já está selado, você já está marcado pelo poder do sangue de Jesus. Amém, irmãos?